Abre comigo agora, por favor, lá em Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que fez Jabes mais ilustre? Não é isso que diz lá? Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes. Jabes não é um nome ilustre. Jabes é um nome, como falamos domingo passado. Quem estava aqui domingo passado, levanta a mão. Que bom ter você conosco todo domingo. Que representava aflição, dor, dificuldade. Mas, apesar disso, ele se tornou uma pessoa que foi o mais ilustre da sua família, que abençoou toda a sua família. Quem quer ser um canal de bênção na sua família, levanta as mãos e fala: Senhor Deus, me ensina o caminho para ser uma pessoa que vai engrandecer o nome da minha família e será uma influência de bênção para a minha família. Aleluia, amém? Geralmente Deus pega os desprezados, os desmerecidos. Talvez você já foi criticado, já foi desprezado na sua família. Alguém aqui tem irmão gêmeo? Quem tem irmão gêmeo, né? Muitas vezes você traz condições que são uma carga que você tem que lançar fora, que você tem que superar para se tornar uma pessoa ilustre. A família de Jabes, quando ele nasceu num momento de dores, um momento de aflição, então ele nasceu com aquela carga negativa. Mas a palavra diz que ele superou toda a carga negativa e ele pôde sobressair, não com a ganância, com a vaidade, ele pôde sobressair com a bênção de Deus na vida dele. Quem quer ser reconhecido que a bênção de Deus está na sua vida, que você é uma bênção para a sua família. Geralmente, quando você converte, entrega a vida ao Senhor, se não vem de um berço evangélico, enfrenta resistência, é ou não é? Quem não veio de um berço evangélico? Deixa eu ver, levanta a mão. Às vezes você vê até de um berço cristão, né? Mas não evangélico. E aí, quando você se torna um evangélico, muitas vezes você é desconsiderado, é criticado, é considerado fanatizado. Quem já enfrentou esse tipo de situação, perseguição, ou às vezes enfrenta até hoje? Deixa eu ver, levanta a mão. Mas eu quero te dizer, Deus vai te dar o caminho para que a bênção dele na sua vida desfaça esse sofisma maligno que quer lançar a sua casa contra você. Quem quer esse caminho? Jabes nasceu com um título sofredor, mas ele superou isso e ele se tornou ilustre. Talvez os irmãos de Jabes falavam: ó, ele é meu irmão. Talvez a família de Jabes falava: ó, ele é da nossa família, porque ele foi abençoado. Lembra de Obed-edom? Quando Davi não sabia o que fazer com a arca, e ele deixou a arca na casa de Obed-edom. Obed-edom valorizou a arca e ele tratou a arca como um levita, e a palavra diz que a bênção na casa de Obed-edom transbordou e chegou lá aos ouvidos do rei. Meu irmão, a sua família terá fragrância de vitória. Quem crê nisso? A sua família terá títulos, né? Reconhecimento de família abençoada, família bendita do Senhor. Deus vai transformar toda intenção maligna contra a sua casa,
em bênção. Aonde o diabo tentou te envergonhar e te humilhar, Deus vai te levantar para ser uma pessoa diferenciada e para pisar na cabeça desse demônio. Quem crê nisso? Agora eu quero falar Hebreus 11, que é um dos caminhos. Durante essa semana nós queremos falar o que tornou Jabes uma pessoa ilustre. O que pode tornar a mim, o que pode tornar você uma pessoa que sai das cinzas para edificar uma obra que vai engrandecer o nome do Senhor, para tirar você da desonra para a dupla honra, para tirar você das trevas para a luz. Primeira coisa que eu queria falar, que eu creio que Jabes tinha, é fé. Jabes confiou em Deus a tal ponto de lutar contra aquelas circunstâncias malignas. Quando as coisas não estão bem com você, ou espiritualmente ou emocionalmente, quando você está enfrentando um gigante em alguma área da sua vida, muitas pessoas não têm uma visão correta com relação a você. Muitas vezes as pessoas olham para a aparência, olham para as dificuldades, podem até julgar. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo saiu do naufrágio, chegou na ilha, foi colocar graveto na fogueira, uma víbora, uma serpente venenosa picou ele, e aí imediatamente os aldeãos começaram a falar: esse homem é digno de morte, porque ele acabou de sair do naufrágio, sobreviveu e agora é picado por uma serpente. Quem lembra lá em Atos capítulo 27? E às vezes quando você está num processo de luta, de dor, algumas pessoas que não têm uma visão clara e espiritual das coisas, pode te desconsiderar, pode te desprezar, pode te julgar. Mas se você tem consciência que Deus te ama e que Deus tem um propósito para a sua vida, você vai superar todas as adversidades. Jabes entendeu que apesar de todas as circunstâncias ruins, ele preferiu crer que Deus era bom. Ele preferiu crer que Deus tinha um propósito maravilhoso para ele. Ele preferiu crer que Deus poderia anular todo o decreto de morte, de dor, de aflição e levar ele a viver uma vida de plenitude, de paz, de alegria, de prosperidade. Foi isso que ele pediu para Deus. E o apóstolo Paulo também passou 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos e o veneno não teve efeito. Aí imediatamente eles mudaram a opinião: esse homem é um Deus, esse homem é predestinado, esse homem é diferente, porque a serpente picou ele, ele não morreu. Eu quero te dizer, nenhuma ação do diabo contra a sua vida é maior do que o poder do seu Deus. Você tem esse anticorpo, você tem essa proteção. Se a serpente picou a sua vida, se a serpente se levantou com ira contra a sua casa, o sangue de Jesus é poderoso para anular toda calúnia, toda mentira, toda difamação, toda ação maligna, e para tirar você dessa situação vexatória para uma situação de dupla honra em nome de Jesus. Creia. Por quê? Por que Jabes aproximou de Deus? Porque ele tinha fé. Vamos ler Hebreus 11, depois eu continuo comentando um pouquinho aqui sobre isso. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Jabes foi um deles. Jabes se tornou ilustre,
se tornou reconhecido a tal ponto que lá no livro de Crônicas fizeram esse destaque no nome dele. Por quê? Porque ele entendeu que Deus poderia mudar a sua vida, a sua história, o seu destino, como a bispa pregou hoje pela manhã, através da fé e da confiança em Deus. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Meu irmão, a criação, ela manifesta a majestade e a grandeza de Deus. E esse Deus tão majestoso, Ele nos ama a tal ponto de ter um propósito maravilhoso para a nossa vida, e neste propósito, nesta fé, nenhuma arma forjada contra você e contra a sua casa, nenhuma mentira vai prosperar em nome de Jesus. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E a Bíblia é a planta daquilo que Deus planejou para você. Quem quer olhar para as promessas da Bíblia e falar: essa é a minha herança, essa vai ser a realização de Deus na minha vida. Um dos salmos que eu gosto muito, Salmo 128, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Jabes viveu isso, ele superou a escassez, a dificuldade, ele falou: Deus, me abençoes e me dê alargamento, aumenta o meu território, aumenta o meu patrimônio, abençoa a minha vida profissional. E ele falou também: Deus, me livra da dor e do mal. Meu irmão, você conhece alguém que está passando aflição, dificuldade? Liga para ele hoje, liga para ele amanhã, convida para ele estar aqui amanhã às 7 da noite e libera a palavra com fé. Fala: faz esta semana lá na fonte da vida, porque Deus vai mudar a sua história. Quem quer ser um instrumento de bênção? Você pode liberar esta fé e Deus vai fazer. Jabes, ele creu em Deus, ele creu que Deus o amava, ele creu que se ele buscasse a Deus, Deus iria atendê-lo. Ele creu que o visível seria gerado do invisível. Isto é fé. Quem quer viver esta fé, que vai chamar a provisão, que vai chamar a libertação, que vai chamar a paz, que vai chamar a saúde, aonde a dor haverá paz e alegria, em nome de Jesus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual teve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus para com as suas ofertas. Meu irmão, a fé nos leva a sacrificar, a perseverar, a pagar um preço para receber o galardão e a recompensa. Abel, ele não fez uma oferta religiosa, ele fez uma oferta de gratidão, porque ele sabia que se ele desse a sua vida para Deus, Deus lhe daria o melhor. E a palavra diz: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara. Quem crê que vai viver coisas sobrenaturais? Enoque foi transladado, irmão, isso é algo sobrenatural. Quem crê que Deus vai entrar na sua história para trazer um livramento sobrenatural, para abrir uma porta sobrenatural,
para restaurar uma área que está destruída, e as pessoas vão falar: foi Deus que fez, somente a mão de Deus poderia ter feito algo tão maravilhoso e tão extraordinário. Então a palavra diz, versículo 6, é a experiência que Jabes teve: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro creia que Ele existe e se torna galardoador do que os busca. Foi o que Jabes fez. Volta comigo lá, o que tornou Jabes uma pessoa ilustre. 1 Crônicas capítulo 4, volta comigo lá. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9. Aqui não fala, irmãos, quantas lutas ele enfrentou. Não fala quantos anos ele esperou. Tem alguns personagens da Bíblia que antes dele viver a promessa, a Bíblia mostra o processo. Abraão peregrinou vários anos, Isaac veio aos 100 anos, e Josué esperou 40 anos no deserto para declarar que o povo ia entrar na terra prometida. Ele não entrou, mas ele viu a promessa com os olhos dele. Marta, Maria esperaram 4 dias até Jesus chegar. Lázaro já estava sepultado, mas eles viveram algo sobrenatural. O luto literalmente se transformou em vestes de louvor. Quem crê nesse sobrenatural? Jabes creu. Ele falou: olha, se eu buscar a Deus, se eu buscar o Deus dos meus patriarcas, as promessas, tantas coisas boas, tanta bondade, tanta misericórdia, Deus não vai deixar nenhum prognóstico maligno, Deus não vai deixar nada de mal prevalecer. Deus vai fazer algo tão grandioso. E Deus fez. E Jabes se tornou exatamente o contrário de tudo aquilo que Satanás preparou contra ele. O diabo armou contra você. O diabo tenta levantar circunstâncias, resistências, ataques para destruir a sua fé, mas que a sua confiança em Deus possa superar todos esses temores, esses desafios. A prova está aqui: o sangue de Jesus. Ele não morreu por nós porque éramos bons, porque buscávamos a Deus. Ele morreu por nós por amor. Fala comigo: eu não mereço, mas eu vou viver promessas de Deus na minha vida. Eu vou experimentar a plenitude daquilo que Deus tem para mim. Quem que transformou Jabes mais ilustre? A palavra diz no verso 10: Jabes invocou o Deus de Israel. Hebreus 11:6: é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele galardoa, que Ele é bom. Quem crê que Deus é bom? Quem crê que Deus sofre com a sua dor? Quem crê que Deus quer te livrar da sua dor? Quem crê que Deus quer mudar a história aonde o diabo armou para te envergonhar? O diabo vai ser pisoteado e o seu Deus vai ser engrandecido na sua vida. Diz amém. Então ele escolheu buscar a Deus, ele escolheu clamar a Deus: que a sua mão seja comigo e me preserves do mal. Fica de pé, meu irmão. Eu quero com você declarar que esta semana nós estaremos vivendo experiências com Deus, causas que estavam
represadas, como Deus trouxe esse sentimento no meu coração durante o louvor. Situações que estavam represadas, que estavam embaraçadas, vão ser liberadas em nome de Jesus. Quem crê que até domingo que vem você vai ter um testemunho, ou mais de um, amém? Uma área que o diabo está resistindo, está se levantando. Deus é maior. Creia, aproxima dele, que me abençoes, que alargue as minhas fronteiras, que o Senhor seja comigo, que o Senhor me preserve do mal, que o Senhor desfaça todo o prognóstico maligno contra a minha vida, que não me sobrevenha aflição. E a palavra, Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O que te faz sentir aflito, o que te perturba, o que te inquieta, o que te incomoda. Hoje a bispa pregou e depois nós estávamos comentando a palavra. Aquela mulher que o profeta passava sempre na casa dela, ele perguntou: o que eu posso fazer por você? Ela falou: não preciso de nada, meu Senhor. Mas ela precisava. E o profeta falou: mas não tem nada? Aí o servo dele falou: ela não tem filhos. Quantos filhos, quantas promessas, quantas experiências estão represadas. E o profeta falou: o ano que vem você terá um filho. Quantos sonhos que morreram serão restaurados. Eu tenho uma fé, essa semana é uma semana que nós podemos aproximar dele, que nós possamos buscar ele e falar: Deus, restaura as coisas boas, me dá fé para aproximar, para acreditar, para ver o impossível se tornar possível, o invisível se tornar real, a resistência ser rompida e ser liberado um manancial de bênção. Amém?